Bom, até agora nós extravasamos a nossa alma, abrimos a nossa boca e oferecemos ao Senhor aquilo que nós cremos, aquilo que Ele representa para nós. Nós verbalizamos aquilo que está nos nossos corações. Deus é Deus e somente Ele é o que mais importa na nossa vida. Mas agora chegou o momento em que Deus vai falar conosco. Alguns dirigentes costumam classificar como essa parte como a melhor parte de um culto. Eu prefiro não falar assim, porque eu não penso assim. Acho que um culto ele é como um todo. Cada parte tem a sua relevância. E assim como Deus se prestou a nos ouvir, a receber as nossas homenagens a Ele, os nossos louvores a Ele, Ele agora então, Ele pede que da nossa parte haja a mesma coisa, o mesmo interesse, a mesma reverência, a mesma atenção, o mesmo cuidado. Nós temos um problema muito sério, né, com o nosso comportamento. Nós temos uma tendência muito grande de desviar o nosso pensamento muito rápido para outros lugares e para outras coisas, e principalmente aquelas que nos preocupam. Deus ele não gosta de dividir a sua atenção com ninguém. Ele quer a sua exclusividade. Assim como você exige que Ele te ouça, que Ele te atenda, que Ele resolva os seus problemas, que Ele incline os seus ouvidos para te ouvir, assim também Ele quer que você faça com Ele. E para isso, eu quero convidar a vocês para ler comigo o profeta Isaías, o capítulo 6. Não é novidade para nenhum daqueles que acompanham o meu ministério ao amor que eu tenho por esse livro do profeta Isaías, e um dos capítulos que mais eu tenho utilizado, por onde tenho oportunidades de pregar o Evangelho, é exatamente esse capítulo. Eu acredito que o livro do profeta Isaías não é uma preferência só minha, mas de muitos outros que ministram a palavra de Deus. E até mesmo, há poucos dias atrás, eu citei aqui sobre aquele homem que saiu da Etiópia e que veio até Jerusalém para adoração, um prosélito, um convertido ao judaísmo, e que quando ele estava retornando para a sua pátria, ele ia na sua carruagem, aproveitando aquela viagem tão extensa, tão longa, ele ia lendo exatamente o livro do profeta Isaías. E foi assim que iniciou aquela conversa do servo de Deus com ele, para que ele então pudesse entender de fato o que ele estava lendo, e quando ali falava sobre o Senhor Jesus. Então era alguém que tinha uma preferência também por esse livro. Poderia também falar do próprio Senhor Jesus Cristo, que em ocasiões, nas sinagogas, ele fazia uso desse livro para poder trazer à memória daqueles que o seguiam, daqueles que o ouviam, a respeito do que o profeta de fato estava se referindo em suas profecias, falando dele mesmo, do próprio Senhor Jesus. Então eu creio que estou no caminho certo, escolhi um livro muito bom para poder compartilhar com vocês. Então vamos ler o capítulo 6, alguns versículos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés,
e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem. Quando eu começo a ler esse livro, eu penso que, se eu pudesse, eu tiraria o capítulo 6 e colocaria como capítulo 1. E talvez pegasse o capítulo 1 e passasse aqui para o capítulo 6. Mas, na verdade, eu não posso fazer isso, eu não tenho nenhuma autonomia para fazer isso. Mas é porque eu penso que parece que o chamado de Isaías para ser um profeta, ele acontece exatamente no capítulo 6. E geralmente esses chamados sempre ficam registrados no início dos livros. E aqui parece que ele está um pouquinho mais avançado. Mas não importa, isso não vai fazer nenhuma diferença nas lições tão preciosas que nós podemos retirar daqui. Na verdade, quando a gente começa a ler o capítulo 1, eu acho que tinha que ser assim mesmo, né? Porque ali o profeta revela quem somos nós. Ele diz que desde o nosso cabelo até a ponta dos nossos pés não tem nada que pudesse ser atrativo. Na verdade, nós somos podres por inteiro. Basta a gente morrer e rapidamente nós temos logo que ser sepultado, porque senão vamos começar a cheirar mal. Isaías já começa direto no assunto. Mas aqui, esse capítulo 6 é bastante interessante, porque eu vejo que Isaías ele tem focos. E nesse capítulo aqui, ele faz questão de mostrar qual era primeiramente o seu foco. Ele mostra que a nossa visão, ela pode se prender a determinadas coisas, e essas coisas é exatamente onde nós focamos, é que elas demonstram onde está o nosso coração, onde estão os nossos maiores interesses, o que realmente nos importa. E nem sempre onde nós focamos a nossa visão é aquilo que poderíamos julgar como coisas importantes que vão trazer mudanças positivas para a nossa vida. Nem sempre onde nós focamos vai trazer acréscimo para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos mais educados, para que sejamos boas pessoas, para que sejamos pessoas que possam influenciar e impactar a vida das outras pessoas que se relacionam com a gente. Nem sempre esses focos trazem benefício. Gosto muito, e repito aqui várias vezes, que hoje nós vivemos num mundo de muito conhecimento, mas quanto mais conhecimento, parece que quanto mais prejuízo nós estamos tendo para a vida de cada pessoa. Se você der uma olhadinha agora, o que está acontecendo ao nosso redor com o mundo, você vai ver ali pessoas de conhecimentos tão valiosos, riquíssimos, inteligentes, intelectuais. Muitos homens, nesse momento, estão vestidos de mulher, colocando seios, e estão extravasando no mundo, onde a gente não entende como alguém, um ser tão inteligente, tão racional, consegue fazer coisas tão absurdas assim. Bom, eu poderia dizer para você que
onde nós focamos os nossos interesses, nós acabamos nos tornando escravos disso. O Senhor Jesus fez menção a isso. Cuidado onde você coloca os seus olhos, nos seus tesouros. Porque onde está o seu tesouro, ali também está o teu coração. Jesus chamou atenção para a gente para isso. O que é que vai te prender? Ou seja, onde você vai ficar preso? A gente precisa se preocupar com isso. Quando o Senhor Jesus, em um dos seus discursos, ele diz assim: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O maior desejo do Senhor é que nós sejamos livres, que nós não sejamos escravos, nem prisioneiros de mais ninguém, porque isso já aconteceu no nosso passado, antes de nós conhecermos o Evangelho. Uma das mais importantes funções do Evangelho é libertar você. Você não ser preso mais a nada nem a ninguém. Não somente libertar você da escravidão do pecado ou das correntes invisíveis de Satanás, mas libertar você por inteiro. Não há nada mais precioso nesta vida do que você ser livre. Livre. E muitas das vezes nós podemos ser escravos até dos nossos próprios pensamentos. Quantas e quantas pessoas vivem deprimidas, depressivas e vivendo a autocomiseração porque impregnou na sua mente que não vale mais nada, que a vida não tem nenhuma importância. Mas quem foi que disse isso? Não é? Me lembro de Davi. Um dos textos que mais me chama a atenção com relação à história de Davi é quando ele para pensar consigo mesmo. Há um momento que ele diz, a Bíblia diz assim: e pensando Davi consigo mesmo. É tão bom a gente pensar, né? Ninguém se mete. Você pensa o que você quiser. E qual o problema do pensar? É depois que você termina o seu pensamento. Esse é o problema. Porque quando você termina de pensar, você vai tomar uma decisão sobre aquilo que você pensou. Vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser um resultado bom, positivo, ou vai ser consequências dramáticas daquilo que você pensou? Todas as vezes que Davi ia tomar qualquer decisão, ele não pensava consigo mesmo, ele pensava junto com Deus. E consultou Davi ao Senhor: Senhor, eu posso fazer? Pode, Davi. Senhor, eu posso ir para essa guerra? Pode. O Senhor vai me dar vitória? Claro que eu vou. Parecia que tinha uma conexão direta, um fio que ligava um ao outro. Era só pegar a caixinha e a resposta vinha na hora. Mas agora Davi não pensa assim, ele pensa consigo mesmo. Ele não pergunta ao Senhor. E sabe qual foi a conclusão do seu pensamento? Ele então fala assim: um dia Saul vai me matar. Quem foi que falou isso com ele? Foi o profeta Samuel, antes de morrer? Foi o profeta Natã, que depois ele passa a conhecer? Foi os seus conselheiros? Foi os seus consultores? Foi a guarda de elite que ele tinha, os 37 valentes, que falaram para ele isso? Olha, Davi, nós estamos preocupados, porque um dia Saul vai te matar. Nunca você vai ler nas Escrituras isso. Davi, então, se torna um escravo de si mesmo, e ele fica um ano inteiro escondido no meio dos inimigos de Deus, vivendo uma vida medíocre. E se você for analisar, buscar profundamente, esse foi o período que Davi não compôs nenhum salmo, não cantou nenhum hino, não tocou sua harpa. Não vemos Davi se alegrar na presença de Deus por ele ter feito isso, porque fez o que era errado. Queridos, o primeiro foco de Isaías aqui é um só. Fica bem claro para mim aqui que o primeiro foco da sua vida é exatamente um trono que ele estabeleceu, que era o trono
do rei Uzias. Eu quero dizer uma coisa para vocês, deve ser muito bom você ser amigo de pessoas importantes, né? Você se orgulha disso, não é? Se a pessoa tem um nome, se a pessoa tem status, se a pessoa tem poder, se a pessoa tem... Você faz questão de falar que você é amigo dele, que ele frequenta a sua casa, que você frequenta a casa dele, que você tem liberdade de estar com ele. A impressão que eu tenho aqui é que a ligação de Isaías com o rei Uzias era muito, muito grande. Havia um elo de amizade. Eu penso que quando Isaías chegava no palácio, ele não precisava anunciar que era ele que estava chegando. Ele tinha acesso direto a esse trono. Que trono bonito de se ver. Que coisa boa. Quem está preso a uma visão como essa, talvez você não tenha noção do que significa isso, ou talvez até tenha, de ter visto algum filme, como esses reis eram tratados, que poder tinham esses reis. Tinham poder para libertar, para soltar, para mandar matar, para deixar viver. Tinha autonomia para chegar na sua casa e tirar de lá um filho, uma filha, para poder servi-lo o tempo que ele quisesse. Que poder tinha um rei. E ser amigo de um homem assim, que maravilha, que trono é esse, né? Afinal de contas, quando você tem alguém com tanto poder, como era o rei Uzias, você não precisa de mais nada. Porque tudo que você precisa, a fonte sua é ali. Eu não posso ficar aqui só falando disso, depois eu quero ler com você quem era o rei Uzias, e você vai até dar uma certa razão para que o comportamento de Isaías provavelmente tenha sido esse. Tamanho a posição que esse homem alcançou ali em Jerusalém. Talvez um dos reis que mais reinaram. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. Olha a extensão do seu reino, olha aonde ele chegou. Ele começou a reinar com 16 anos de idade. Com 16 anos, o rei Uzias já era rei. Não é interessante isso? Então, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando de uma pessoa que realmente poderia escravizar muita gente. Mas eu quero trazer para a nossa memória aqui que nós não somos diferentes. Nós não temos um rei que esteja num trono para que a gente fique olhando para ele o tempo todo. Mas nós temos muitas outras coisas da nossa vida que nós criamos, nós estabelecemos, nós construímos na nossa memória, no nosso coração, na nossa casa, um trono que passa a ser tudo na nossa vida. Nós não conseguimos desviar os nossos olhares, a nossa visão para outras coisas mais importantes. Nós nos prendemos ali e nos tornamos escravos daquilo. São muitas coisas. Poderia ficar aqui uma boa parte desta noite dizendo para você que tipo de trono é esse que a gente estabeleceu. Você já consegue entrar dentro desse pensamento comigo e já pensar em alguns? Você poderia ser melhor, mas não é, porque um dia você falou que não iria mais fazer aquilo, e não importa. Você já estabeleceu que o seu trabalho, ele vai te cansar tanto, que você não pode desviar a atenção dele, porque ele é tudo para você. Você tem que se descansar o máximo que pode, porque no outro dia, o seu foco é o seu trabalho. Não resta mais nada. Não importa a família, não importa um abraço de um filho, não importa um beijo numa filha, não importa o seu relacionamento conjugal, não importa se tudo vai desmoronar, mas o seu foco é o trabalho. Vejo pessoas saindo daqui, viajando para todos os países do mundo, procurando recursos para ganhar mais e mais e mais. Alguns falam, eu vou lá e vou ficar apenas 2, 3, 4 anos, eu ganhando isso e isso. Queridos, não é isso que acontece.
Vejo muitos que fizeram isso, deixaram família para trás e nunca mais voltaram. Nunca mais. Ficaram prisioneiros daquele mundo, do primeiro mundo, prisioneiros de trabalhar, se orgulham por ter 3 tipos de trabalhos diferentes durante o dia, porque esse é o seu foco. Nos fazemos prisioneiros de muitos tronos, e não há evolução. Deus não criou o homem para isso. Nós temos que aprender a ter a equidade. A Bíblia nos ensina, se na nossa vida não tiver o equilíbrio, é igual ao nosso corpo, dentro do nosso cérebro, existe um nível, que quando ele pende para um lado ou para o outro, ou ele sai do eixo, sai do meio, você cai, você fica tonto. Os médicos chamam isso de labirintite. Você sabe o que é isso? É como se fosse o nível, uma boia. Tem que estar no meio. Se na nossa vida, se nos nossos relacionamentos, se nas nossas escolhas e decisões, se nós não tivermos um centro de equilíbrio, nós vamos nos dar mal. E muitas das vezes, queridos, o que Deus quer é que você reconheça isso no momento certo, na hora certa, sem precisar da interferência dele. Tão bom seria se todas as pessoas parassem numa mensagem como essa, para poder fazer uma avaliação da sua vida, para saber aonde eu estou pendendo, para que lado eu estou pendendo. Será que eu não estou sendo escravo de coisas e que eu não consigo me desvencilhar delas? Eu tenho muito receio de que quando Deus tem que mexer em algumas áreas da nossa vida, para sermos sacudidos, para sermos balançados, para sermos despertados dessa dormência de pensar de que tudo na nossa vida se resume, está restrito a essa esfera terrena. Talvez seja essa a maior pobreza do ser humano, é pensar que tudo se resume aqui. Não importa se aqui tem doença, não importa se aqui tem dor, não importa se aqui tem tristeza, não importa se aqui tem choro, não importa nada. O que importa é viver aqui. Mas nós não somos daqui. Não fomos criados para aqui por causa da entrada do pecado no mundo. Deus tem propostas para um outro mundo, uma nova terra, um novo céu, onde o pecado não habita. Nós não somos mais daqui. A proposta de Deus é um novo céu, uma nova terra onde não há choro, não há doença, não há tristeza, não há brigas, não há ódio, não há pecado. E a coisa que eu mais louvo a Deus, quando leio nas Escrituras, que não vamos mais morrer. Porque se tem uma coisa que não combina comigo, é a morte. Eu não consigo me acostumar com a morte. Eu detesto a morte. A morte é o único salário que eu nunca vou entrar em nenhum sindicato para poder reivindicar esse direito. A Bíblia diz que a morte será o último inimigo a ser vencido. Eu estou ansioso para esse dia, quando eu vencer esse inimigo. Deus está o tempo todo dizendo para Isaías: Isaías, olha para mim, eu quero falar com você. Isaías está focado só no rei Uzias. Essa intimidade de Isaías com o rei Uzias
Alguns estudiosos pensam que havia até um parentesco entre eles. Não sabemos. Outros dizem que Isaías era um dos conselheiros do rei. Na verdade, Isaías teve tanta relevância no seu ministério que ele passou por 4 reis. Seu ministério durou mais de 40 anos. Isso contribui para a gente pensar que de fato era assim. Vou ler com você. Abra sua Bíblia. Só para você ter uma noção de quem era o rei Uzias. Capítulo 26. Eu vou ler rápido, você tem que me acompanhar. Revista e corrigida. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei. 2 Crônicas, capítulo 26. E o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei adormeceu com seus pais, era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros das armas, que saíram à guerra em tropas segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler de Maazéias, oficial debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força beliciosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres dos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso, o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou
por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com os seus pais, e o sepultaram com seus pais, no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Triste, né? Como termina a história desse rei. Leproso, afastado, isolado, sozinho. A lepra era uma doença terrível. E assim ele morre. Bom, e no ano em que morreu o rei Uzias, como que é o nosso texto? Eu vi o Senhor. O que acontece? A única forma de Isaías agora mudar o seu foco, mudar a sua visão, olhar na outra direção, que realmente ia mudar completamente a sua vida, foi quando Deus retirou dele esse trono. O seu amigo morre. A pessoa mais importante para ele morre. Deus move esse trono e agora ele consegue olhar numa outra direção. Eu sei que é muito difícil, né? Hoje as pessoas dizem que elas não leem a Bíblia porque não têm tempo de ler. Hoje as pessoas dizem que oram pouco porque elas têm pouco tempo para isso. Afinal de contas, são tantas ocupações durante o dia que você tirar tempo específico para orar. Isso só acontece quando você fica doente, ou quando você quebra financeiramente, ou quando as coisas não vão bem na sua vida. Uma das reuniões menos frequentadas nesta igreja, eu acredito que a maioria daquelas por quais eu passei, é a reunião de oração. Vejo e já tive muitas experiências assim, que quando a pessoa está desempregada, ele vem em todas as reuniões de oração. E os pedidos são sempre os mesmos, pedindo para que a liderança, que os presbíteros, que a igreja ore para que Deus abra uma porta de emprego. É só a porta de emprego aparecer, nunca mais a gente vê essa pessoa voltar diante do Senhor. Na verdade, esse senso de ingratidão, esse sentimento de ingratidão, ele faz parte da vida de muita gente. As pessoas são ingratas por natureza. Parece que a ingratidão, ela é já uma característica daquele que peca contra o Senhor. É muito triste isso. É como os 10 leprosos. Jesus fica assustado por ver que somente um retornou para agradecê-lo. Ele não conseguiu ir para casa para contar o milagre que tinha acontecido a ele, sem primeiro voltar naquele que fez o milagre. Assim é a vida de muita gente. Basta ter um carro novo, e aquele carro passa a ser um trono. Então o que Deus fez com Isaías? Deus está falando, olha para mim, olha para cima, eu quero falar com você, eu tenho projetos para a sua vida, eu tenho planos para você, eu tenho algo a segredar para você, olha para mim. Então, morre o rei Uzias. E aí o que acontece? E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha só, que texto maravilhoso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre, grife esta frase, num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Você observa que a visão de Isaías agora é tão extraordinária que ele faz uma comparação entre os dois tronos. Um é o trono do rei Uzias, que está aqui na terra.
Mas nessa visão agora, depois da morte do rei Uzias, ele passa a considerar algumas coisas na sua vida, e quando ele muda o seu foco, que ele levanta a sua cabeça, que ele levanta os seus olhos, ele olha para cima, ele olha para o céu, e ele então ele tem essa visão de um trono que não é somente um trono alto, mas que é um trono sublime, ou seja, está acima da média. Coisa que nenhum outro rei poderia ter um trono tão elevado como é o trono onde está Deus. Queridos, que dificuldade que a gente tem de olhar para cima, né? Que momento complicado é esse que nós estamos vivendo. Antigamente as pessoas amavam olhar para o céu, amavam olhar na noite o brilho das estrelas, admiravam e proclamavam quando se tratava de uma lua cheia. Você sabe quando Davi escreveu o Salmo 19, ele não chama céu de céu no singular, ele diz assim, que os céus declaram, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus, é no plural. Sabe o que significa? Ele quer que você olhe que um desses céus é o movimento das nuvens. Cada hora ela está de uma forma diferente. A variedade das coisas que os céus, ou seja, o céu está no plural, porque por causa da variedade de coisas que você tem para contemplar lá em cima. Nuvens escuras, nuvens claras, nuvens grandes, nuvens pequenas, nuvens que fecham completamente como uma cortina o céu, nuvens com tempestades, com raios e trovões, mas nuvens tão branquinhas, branquinhas, que quando a gente está fazendo um voo, a gente contempla e parece que tudo algodão, parece castelos. Não há como você não se deslumbrar com uma cena dessa. O outro céu são o que está no firmamento, que são as estrelas, os astros, os planetas. Que coisa linda que é o comportamento deles. O outro céu é quando você foca no sol, o governo que ele tem, o poder que ele tem. E é por isso que a Bíblia compara o sol como Deus, como o sol da justiça. Tamanho o seu esplendor. Mas você já leu na Bíblia que existe o céu do céu? É onde está o trono de Deus. É para esse ambiente que Isaías está focando agora. Querido, tudo muda, né? Quando você decide na sua vida em olhar para o Senhor. Isso é uma metáfora, né? Isso é uma figura de linguagem. Olhar para o céu. Muito embora é maravilhoso quando você faz isso. Mas olhar para o céu é olhar para Deus. É amar as coisas de Deus. Não há nada comparado a isso, Natan. É você tirar um tempo específico para debruçar nesse livro. Se você tem dificuldade em ficar acordado quando você lê esse livro, não tem importância, durma em cima dele, não tem importância qual é o filho que nunca dormiu no regaço de uma mãe, ou nos braços de um pai. Se tem um lugar melhor para você dormir, para você ficar mesmo exausto de tanto ler, ou cansado por ler, é esse livro aqui, debruça em cima dele. Porque assim, você está declarando o seu amor, o seu interesse naquilo que é de Deus, na sua palavra. É ela que te abençoa.
quando eu estou meio deprimido, quando eu estou triste, quando algo me faz chorar, eu não quero conversar com ninguém naquele momento, a única coisa que eu quero é me deparar com essa palavra. Porque aqui você encontra tudo, para o momento certo, na hora certa. Estamos lendo um livro que foi escrito há 750 anos antes de Cristo. E é como se ele tivesse sido escrito hoje. A mesma palavra. O profeta Isaías registra a sua experiência para que nós não caiamos na mesma situação que ele caiu. Quanto tempo ele perdeu do seu ministério, do seu relacionamento, da sua intimidade com o Senhor, por causa desse relacionamento que ele tinha com o rei Uzias. Já vi muitas pessoas modificarem completamente a sua vida, quando Deus vai lá e tira algo dele. Deus tirou Uzias do trono. E às vezes Deus pode mexer em algo que você julga tão importante hoje, que te impede de você ter uma intimidade com Ele. E se for necessário, Ele vai fazer isso. Não é interessante eu poder dizer isso aqui, que eu me tornei infinitamente melhor depois que eu passei a ter essa experiência da doença? Precisava de eu chegar a esse ponto? A enfermidade me trouxe muito mais, me fez mergulhar muito mais fundo, a ter maior interesse ainda pelas coisas de Deus. Mas você está tendo a rica oportunidade de poder focar naquilo que mais importa. Olha só que interessante, capítulo 3, Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, isso já aconteceu com você? Quando é que você ressuscita com Cristo? O dia que você o confessa como seu Salvador. A ressurreição de Cristo trouxe você para uma nova vida. Se já ressuscitaste com Cristo, então faça o quê? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Verso 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque vós já estáis mortos, mortos para o mundo, mortos para o pecado. Eu acho muito interessante nessa comparação que Paulo faz, da nossa nova vida agora, comparando com a vida antiga. Antes, ele diz que era uma vida sem nenhum sentido, mas agora não, agora a sua vida ganhou uma nova forma. E agora, para o pecado e para o mundo, você tem que se considerar como um morto. Não é interessante que o morto ele não tem reação? Ele não pega mais nada, ele não fala, ele não anda. O morto você pode oferecer uma barra de ouro para ele, que ele nem se importa com aquilo. Um morto, você pode oferecer para ele o melhor emprego, com o melhor salário, ele não vai ter reação nenhuma. Você pode contar uma história, uma piada para ele rir, ele não vai esboçar nenhum sentimento. É assim que a palavra de Deus está nos orientando para nos comportarmos com relação ao nosso passado. Ganhamos uma nova trajetória de vida. Que visão linda, né? Ele agora não está olhando para o trono do rio, ele está olhando agora para o trono de Deus. E o que ele vê? Isaías agora ele quer contar um pouco desta visão do que ele vê.
E ele diz que nesse trono de Deus, o seu séquito, ou seja, a borda do seu manto, ou seja, da sua realeza, ela enchia o templo. Essa é uma parte que eu mais gosto, que também está no verso 3, toda a terra está cheia da sua glória. Gente, o que é isso? Deus, ele é tão cheio de tantas coisas, né, que ele preenche qualquer tipo de espaço, não é? Ele consegue entrar dentro do coração de um bebê, ele consegue entrar dentro de um coração de uma criança. Deus, com toda a sua grandeza, ele consegue encher todos os compartimentos da nossa casa. Não é assim que Salomão disse lá no capítulo 24 de Provérbios? Que o Senhor enche todos os compartimentos da nossa casa com substâncias deleitáveis e preciosas. Olha só, todos os compartimentos da nossa casa, a nossa cozinha, a nossa sala, a nossa varanda, todos os quartos da nossa casa, todos os compartimentos podem estar cheios da glória, da presença de Deus. Tem hora que eu não acredito, como pode Deus, nessa visão que Isaías tem, ele poder afirmar nas Escrituras, na sua palavra, que a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, ele passa a habitar dentro de nós, o nosso corpo passa a ser a morada, a habitação dele. Uma das coisas que eu faço mais questão, quando eu estou reunido num ambiente como esse, logo, é perceber, eu preciso saber disso, para que a condução de todo o culto faça diferença na minha vida. Deus está aqui, eu estou sentindo a presença dele. A hora que a igreja canta, eu sinto algo diferente em mim. Eu me emociono com uma palavra, com uma oração. Porque a glória de Deus, ela é para isso, é para trazer a nós as coisas que nós não sentimos na nossa vida secular. Quando estamos desempenhando as nossas funções. Então, o momento do culto é para isso. Que coisa linda. Os serafins estavam acima dele. Os serafins é uma classe selecta de anjos. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Isaías não sabe nem usar aqui palavras adequadas, palavras mais inteligíveis para nós, mais claras para nós. A gente fica assim, mas o que é isso, gente? Que tanta asa é essa que esses anjos têm? Mas é a única linguagem, é o único vocábulo, é o único vocabulário que ele encontra para poder dizer. Queridos, eu pergunto para você, você acha que é fácil descrever as coisas místicas de Deus? Tem coisa que eu prefiro não falar, porque você não vai acreditar. Então eu fico com determinadas experiências só para mim. É como a estrela cadente que risca o céu de repente, e que quando você quer falar para alguém que está do seu lado, que você viu isso acontecer, não tem jeito, você vai falar, ele vai dizer que você está vendo coisas estranhas. Não dá tempo, quando você vai falar para ele olhar, já foi. É muito bom quando você sente isso, né? Quando você está reunido. Me lembro, Ledi, que quando a gente estava fazendo discipulado, você falava assim, gente, mas por que eu não via isso antes? Por que eu não enxergava isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não decidi isso antes? É assim. E clamavam uns para os outros, dizendo, são essas 3 palavras que agora são ditas aqui pelos anjos, que eu gostaria que você pensasse que são essas 3 palavras aqui
é que vai mover Isaías agora a olhar para outra direção. Primeiro ele olhou para o trono do rei Uzias, depois agora ele olha para o céu dos céus, o trono de Deus, o alto e sublime trono. Mas a santidade de Deus agora vai movê-lo para olhar em outra direção, porque esta é a finalidade da santidade de Deus. E ele está dizendo, todos eles clamavam uns para os outros, fazendo referência a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você lembra que na história do rei Uzias, você viu lá ele sob o comando de tanta gente no seu exército? Era 1000 e mais 1000 e mais 1000. Milhares de pessoas que faziam parte do seu comando. Um homem que tinha uma inteligência descomunal. Inventou armas para aquela época, né? Coisa de engenheiro, coisa que nenhum outro exército tinha, ele inventou para o seu exército. Um homem que criou alternativas para que a agricultura produzisse muito mais. Um homem que tinha inteligência para cuidar e fazer com que o seu gado se multiplicasse. Pois é, era o rei Uzias. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quem já leu muito, né? E vocês que estão lendo a Bíblia toda agora, certamente já passaram por aquela passagem que fala de Moisés, né, que a nuvem enchia o ambiente onde Moisés estava. Essa fumaça aqui se trata exatamente desta nuvem da presença de Deus, enchendo a sua tenda, trazendo tantas bênçãos para o povo de Israel. É muito legal. A fumaça, a nuvem baixava até aqui. Querido, queria chamar sua atenção para isso também. Não espere chegar no céu para você saber como o céu é. Viva o céu aqui por enquanto. Faça de onde o ambiente que você está, deixa o céu descer até você. Enquanto nós não podemos ainda subir ao céu, deixa o céu então descer até onde você está. Quando eu falo do céu, eu tenho muita saudade da minha mãe. Porque poucas pessoas eu conheci na minha vida que soubessem descrever o céu com tanto conhecimento igual a minha mãe. Desprovida de qualquer tipo de intelectualidade, nunca enfrentou uma escola, mas a mamãe conhecia tudo do céu. E ela até pedia para a gente, ainda criança, ter cuidado, para que tudo quanto nós fizéssemos aqui estava subindo para o céu como material para a construção da nossa casa. Minha mãe! Como sabia olhar para o céu. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Para onde é que Isaías está olhando agora? Depois de olhar toda a santidade de Deus, ele agora muda a sua visão, o seu foco. Para onde ele está olhando agora? Para dentro de si. A santidade de Deus provoca a gente, nos instiga, nos move a olhar para dentro da gente. Porque a santidade de Deus não combina com a nossa natureza pecaminosa. E aí então que entra a pessoa do Senhor Jesus para nos auxiliar.
A terra, para receber o calor do sol, o brilho do sol, ela precisa de uma proteção. Senão nós morreríamos. Lá está a atmosfera para amortecer o poder do sol. Isaías olha para ele. Gente, meu Deus, olha a minha situação. Eu nunca li nesse livro do profeta Isaías, que um dia Isaías falou isso para o rei Uzias. Porque melhor que fosse o rei Uzias, nunca os anjos iriam se reunir para dizer: santo, santo, santo é o rei Uzias do exército de Israel. Mas a Deus não, santo, santo, santo. E agora ele olha para ele olha, e ele vê o seu estado, ele vê as suas impurezas, ele vê o seu pecado, ele olha para a sua boca, para o vocabulário que ele utilizava, pela forma como ele lidava com o povo onde ele morava. Ele diz: os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo também impuro. Assim é a vida das pessoas que só olham para as coisas terrenas, não é? Palavras torpes, palavras que não edificam. Quanta conversa fiada que nós soltamos durante o dia, quantas palavras negativas. Nós esquecemos que a nossa palavra, ela tem poder, ela tem força, ela tem influência. Nada do que sai, nenhum som que sai da nossa boca não tem uma finalidade. Ela vai chegar em alguém, e principalmente um inimigo que temos, que ele não tem autonomia sobre a nossa mente, mas ele fica esperando sair palavras da nossa boca. Ele se sustenta, a sua máquina do mal, a sua indústria do mal, ele está baseado em cima das nossas palavras. Cada palavrão, cada conversa sem sentido, quantas palavras medíocres, negativas, quanto pessimismo nas nossas palavras, quantas derrotas, quantas vezes nós já declaramos isso, a nossa derrota perante os nossos inimigos, já entramos na guerra completamente destruídos. Isaías, ele confessa a sua fraqueza: os meus lábios são impuros. Por isso que eu disse para você que eu queria que esse capítulo tivesse no capítulo 1. Mas a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, porque aqui ele está dizendo quem ele é. Ele precisa ser mudado. Agora, querido, eu aprendo uma lição muito grande aqui. Se nós temos as nossas deficiências e estamos presos a alguma coisa, essa mudança nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós não temos força para isso. Não adianta você dizer que a partir de hoje, porque amanhã, você não consegue. Quantas vezes você disse que ia fazer uma dieta? Quantas vezes? Quantas vezes você disse que não ia mais comer aquilo? E vai comer até morrer. Quantas vezes, no final do ano, você comprou uma agenda novinha e escreveu nela as coisas que você iria mudar, você não conseguiu? Nenhum de nós temos força para lutar contra essas coisas. Olha o que o Senhor fez. Tá bom, o seu problema é esse?
Então ele usa uma figura daquilo que acontecia nos sacrifícios, nos templos, lá no tabernáculo, no altar de holocausto. Simbolicamente, ele vai lá e tira uma brasa daquela. Porque os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, só tem um lugar onde nós podemos nos livrar dele, é no altar do Senhor. É ali. É por isso que Abraão foi tão longe, tão grande, porque nunca faltou na vida dele um altar de holocausto. Nunca. Todos os lugares que ele morou, a primeira coisa que ele fazia era edificar um altar, porque ele sabia que ali era o ponto de encontro com Deus. É só Deus, é só o Espírito Santo. É por isso que a gente não pode perder as reuniões. É por isso que a gente não pode perder a ceia do Senhor. É por isso que a gente não pode perder uma reunião de oração. É por isso que a gente tem que ser frequentes. É por isso que nós não podemos perder o contato com essa palavra. É por isso que nós não podemos perder o contato uns com os outros. Porque a Bíblia diz, é uns com os outros que vão consolando e vão fortalecendo o nosso espírito. É por isso que Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador que esteja convosco para sempre. Nós não podemos ficar sozinhos, não podemos. Não, eu tenho 15 dias já que eu não estou vindo da igreja, mas eu continuo firme, firme coisa nenhuma. Não é como você ficar firme. Não é como você se sustentar se você não toma o café da tarde, se você não tem a sua refeição na hora do almoço, se você não tem uma alimentação saudável durante o dia. Assim é a nossa vida espiritual, você não pode abrir mão disso. Deus resolve o problema dele. Queima os seus lábios, transforma a sua boca, coloca novas palavras, como diz o salmista, um novo cântico, é nova vida, tudo ganha outro sentido, porque agora fomos purificados. E aí então, para nós terminarmos, tem uma outra direção que eu queria que você me ajudasse. Para onde agora que ele vai olhar? Ele já olhou para o trono do rei Uzias, agora viu os céus e o céu dos céus, viu o trono de Deus e viu como lidam os anjos, os serafins ao redor do Senhor. A santidade de Deus reflete nele. E ele olha para dentro de si, ele agora confessa qual é o problema que o impede de ser melhor. Mas agora então, tudo está resolvido. Mas tem uma outra direção para onde ele vai olhar. Ele agora vai focar os seus olhos, como o apóstolo Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para ganhar o prêmio da nossa soberana vocação. A pergunta de Deus para ele foi essa: e agora? Eu preciso de alguém para enviar. A quem enviarei? E ele então diz assim, hoje ouvimos de manhã, né? Eis-me aqui. Envia-me a mim. E esse homem se tornou o mais importante profeta das Escrituras. Talvez seja ele o profeta mais nomeado na palavra de Deus. É alguém destemido. Não está escrito na Bíblia qual foi o fim dele. Mas ele foi tão nobre, que ele está entre linhas, lá em Hebreus capítulo 11, quando a Bíblia diz que alguns
dos profetas, alguns dos servos de Deus foram cerrados ao meio. E a história paralela dos judeus afirmam que o final da vida do profeta Isaías foi cerrado ao meio. Dividiram ele em 2 pedaços para que ele pudesse negar o seu Senhor. Que bênção, né? Que bênção. Não quero que vocês façam nenhuma promessa, porque eu já fiz muitas e nunca consegui cumprir. Mas que cada um de vocês hoje, né, faça uma reflexão como eu. Durante essa semana toda, uma coisa eu quero fazer. Pensar de que aonde tem a glória do Senhor, as coisas têm que ser diferentes. E que as pessoas que vão lidar comigo durante a semana possam enxergar isso, possam ver isso em mim. Quem trabalha comigo, quem vai comprar comigo, quem vai negociar comigo, né, Uziel? Que elas possam ver e ver que em nós existe algo diferente. Que Deus nos abençoe. Amém.